Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir. Hoje já é sexta-feira, né? Dia 13 de dezembro. E nós vamos finalizar o livro de Atos dos Apóstolos, né? A narrativa da igreja primitiva nos primeiros anos aí da igreja. A gente vai finalizar hoje com os últimos dois capítulos, Atos 27 e 28. Amanhã, sábado, a gente vai ler a carta que Paulo escreve aos Colossenses e a carta a Filemon. E no domingo a gente começa a carta aos Efésios. Então a gente tem aí um final de semana, né, com as cartas de Paulo, dando continuidade aí no Novo Testamento, mas hoje a gente já finaliza então Atos dos Apóstolos. Vamos lá então, Atos capítulo 27, diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirrá, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegarmos a Quínido, ou Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem está desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha.
Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando-as ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa ficou quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Capítulo 27 fala desse terrível acontecido da viagem de Paulo em direção à Itália, em direção a Roma, né? E infelizmente eles tiveram esse problema com esse naufrágio, com essas tempestades durante 14 dias no mar aberto, a ponto deles acharem que realmente todos eles iriam morrer. E isso era o que realmente aconteceria numa situação normal. Mas a mão do Senhor estava sobre aquele navio, porque havia um homem chamado Paulo, que estava ali, que devia comparecer diante de César para dar testemunho do Evangelho. E o Senhor, então, decidiu salvar não somente a vida de Paulo, mas a vida de todos aqueles que estavam ali, para que o nome do Senhor fosse glorificado mais uma vez através da vida de Paulo e através dos sinais e prodígios que ele faria. Eles, então, conseguem chegar em terra firme. Capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e o passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha.
Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. E eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupos ainda mais numerosos ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde ele lhes deu explicações e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. O livro termina tão rápido, né, que eu tenho a impressão sempre que vai ter mais alguma coisa. E o livro de Atos, ele termina com esse gostinho de quero mais. Porque o último versículo diz: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos aos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então, o livro de Atos dos Apóstolos termina sem terminar. Termina com uma declaração de que Paulo está em Roma, morando numa casa alugada, com a custódia simplesmente de um guarda. Então ele não estava preso numa cadeia, ele estava numa casa, e ali ele recebia todos os irmãos que iam procurá-lo, e ele ensinava a palavra, ele ensinava a respeito do reino de Deus. E dá a impressão de que a gente quer ouvir o que vai acontecer em Roma, a gente quer ouvir o que os outros discípulos estão fazendo, a gente quer ouvir o que Pedro e todos os outros apóstolos estão fazendo também em todo o Império Romano, em Jerusalém. Mas o livro termina aqui, o livro de Atos dos Apóstolos. E aí a gente tem as cartas, que a gente vai continuar lendo, mas eu creio que a história da igreja, ela continua sendo escrita. Por isso que o livro de Atos, ele não termina, ele não tem um desfecho, ele não tem um fim, porque a história ainda está sendo escrita pela igreja de Jesus Cristo que está na terra. E essa sou eu e você. Então, cada ato
que nós vamos tendo de crescimento da igreja, de pregação do evangelho, de milagres acontecendo, de vidas sendo salvas, nós estamos completando o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então que a gente possa meditar, que a gente possa pensar se nós temos feito a nossa parte realmente no que diz respeito à pregação do evangelho e à expansão, né, do reino de Deus nessa terra, porque é isso que Deus realmente deseja de nós, cada dia mais, até que Ele venha, tá bom? Então, que vocês possam, né, ficar com essa palavra e o Senhor continue a ministrar os nossos corações de maneira poderosa. Amanhã a gente então a gente vai ler, na verdade, Colossenses e Filemão, são 2 livros pequenininhos, e a gente então vai ler numa tacada só, e no domingo a gente começa a carta aos Efésios. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.